Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda a segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, continuamos com a criação da loja virtual usando microserviços. Nós vamos definir agora as configurações e serviços usados para consumir o microserviço CART API que foi criado nas aulas anteriores. Então, para fazer isso, nós vamos realizar as seguintes tarefas no projeto VShop Web. Nós vamos criar as View Modules para definir a lógica das views, criar o serviço para acessar o microserviço CART API, onde nós vamos criar a interface e CART Service e a classe concreta que implementa esta interface que vamos chamar de CART Service. Vamos definir o endereço de acesso ao microserviço no arquivo appsettings.json. Vamos criar o cliente HTTP client nomeado na classe program, definindo o endereço base. Registrar o serviço criado no container.di usando o tempo de vida add_scope. E vamos ajustar a view product details e criar o método action product details post para postar os dados do carrinho e assim nós vamos criar o carrinho salvando o header e os itens no banco de dados e depois vamos verificar isso no final desta aula. Então eu vou iniciar criando as View Modules. As View Modules elas terão praticamente as mesmas propriedades dos arquivos DTOs que nós usamos lá no microserviço CART API. Eu vou apenas alterar o sufixo DTO para View Module. Então eu vou criar a View Module CART View Module com as mesmas propriedades. Na View Module CART Item View Module, eu vou remover a propriedade CART Header View Module. Eu vou fazer isso também no projeto VShop CART API, no DTO CART Item DTO e CART Item. Essa propriedade ela não é necessária, nós precisamos apenas do ID do CART Header. Em CART Header View Module, eu vou incluir uma nova propriedade que eu vou chamar de Total Amount, que vai ser utilizada para a totalização do pedido. E em Product View Module, eu vou incluir também uma nova propriedade Quantity para expressar a quantidade do item no carrinho de compras. Então vamos abrir aqui o nosso projeto. Então antes de iniciar aqui no projeto VShop Web, eu vou fazer os ajustes aqui no projeto CART API, aqui no CART Item. Então essa propriedade aqui, ó, eu não preciso mapear ela não. Ela está sendo redundante aqui. Eu vou comentá-la aqui, se quiser remover. Então eu vou fazer isso em CART Item e CART Item DTO. Porque na minha View Module eu também não vou definir essa propriedade. Bom, então esse ajuste foi feito no projeto CART API. Então agora nós vamos no projeto VShop Web e vamos criar agora as View Modules aqui na pasta Model. Como a estrutura é praticamente idêntica, eu vou iniciar aqui com Product View Module. Aqui a única diferença é que eu vou incluir aqui ó, uma propriedade para expressar a quantidade do item no carrinho de compras. Então estou definindo aqui ó, Quantity com range de 1 até 100 e com valor inicial de 1. Então Product View Module já existia aqui, então não preciso criá-la. Então agora vamos criar as View Modules relacionadas ao carrinho de compra. Então vou em Project, Add Class, vou iniciar com a View Module, CART View Module, CART View Module. Aqui eu vou definir a mesma estrutura, só estou mudando o sufixo. CART, em vez de CART DTO, CART View Module. Aqui em vez de CART Header View Module, CART Item View Module. Então vamos incluir agora uma nova classe que vai representar o CART Item View Module. CART Item View Module. Aqui da mesma forma, estou comentando o CART Header View Module. Inclusive eu vou ter que remover daqui, eu não preciso mapear essa propriedade. A seguir vamos CART Header View Module. CART Header View Module. Aqui, como eu falei, eu vou incluir uma nova propriedade, ó, que é o Total Amount, que vai representar a totalização do carrinho. E em Product View Module nós já criamos. Então ó, eu já defini aqui as minhas View Modules e agora eu vou criar o serviço. Deixa eu fechar aqui e salvar aqui as alterações feitas. Então nós vamos definir um serviço para consumir o microserviço CART API. Para isso eu vou usar a mesma abordagem que foi usada na criação do serviço para consumir
o microserviço Product API. Eu vou criar uma interface que eu estou chamando Cart Service, definindo um contrato com os métodos que nós iremos implementar. E aqui ó, eu estou usando a classe Task, indicando que esses métodos serão métodos assíncronos. E observe que aqui em todos os métodos eu estou passando também ó, o token JWT que foi obtido quando o usuário se autenticou. Assim, em cada um dos métodos na implementação, quando eu enviar o request para consumir o microserviço, eu tenho que passar o token. Eu também estou definindo aqui um contrato relacionado com o cupom de desconto e com o checkout do carrinho, mas eu não vou implementar isso nessa aula. Eu vou deixar ele aqui e vamos implementar isso futuramente. Então aqui eu estou definindo o seguinte contrato. Eu vou obter um carrinho pelo ID do usuário. Note que eu estou usando o sufixo async em todos esses contratos aqui para indicar que são métodos assíncronos. Isso é uma recomendação. Você não é obrigado a usar esse sufixo. Estou definindo aqui um contrato para adicionar um item ao carrinho, atualizar o carrinho e remover um item do carrinho. Então essa vai ser a nossa interface que representa um contrato que deverá ser implementado aqui e nós vamos implementar aqui esses métodos relacionados com o carrinho de compra. A classe concreta que nós vamos usar, eu vou chamar de Cart Service, vai implementar a interface e Cart Service. E aqui no construtor dessa classe, ó, eu vou injetar o serviço do HTTP Client Factory e definir as opções de serialização para ignorar caixa alta e caixa baixa na serialização, como eu fiz no serviço do microserviço Product API. Estou definindo aqui o endpoint para acessar o microserviço e estou definindo aqui um tipo Cart VM que é do tipo Cart View Model que eu vou usar nas implementações dos métodos aqui neste serviço. Para fazer isso aqui, eu vou ter que primeiro definir ó, o endereço do microserviço Cart API lá no arquivo appsettings.json para ele saber para onde ele vai enviar os requests aqui. E também vou ter que criar o serviço do cliente nomeado HTTP Client na classe Program, definindo o endereço base que ele vai obter daqui. Ó. Então vamos fazer essas implementações agora. Eu vou retornar para o meu projeto, ó, aqui em VShop Web, dentro da pasta Services, aqui em Contracts, eu vou criar a interface e Cart Service. Vou vir aqui em Project, Add New Item, selecionar aqui ó, Interface e vou chamar de e-Cart Service. Essa interface, como eu já mostrei, né, ela vai definir o contrato, onde eu vou definir aqui métodos assíncronos. Então, os métodos relacionados com os carrinho de compras que eu vou implementar serão esses aqui, ó. Então aqui eu vou incluir uma referência às minhas view models, né? E aqui numa implementação futura nós vamos deixar definido aqui, ó, contrato relacionado com o cupom de desconto e com o checkout do carrinho. Então eu vou implementar agora na classe concreta esses contratos aqui, ó. Obter o carrinho pelo ID do usuário, adicionar item no carrinho, atualizar um carrinho, remover item do carrinho. Lembrando que eu estou passando o token obtido na autenticação aqui. Tudo aqui só vai poder ser feito por usuários autenticados que passem o token obtido na autenticação. Então a seguir eu vou criar aqui na pasta Service a classe concreta. Project Add Class, eu vou chamar de Cart Service. Essa classe ela vai implementar a interface e Cart Service. E aqui eu vou definir o mesmo código que eu defini na criação do serviço para consumir o microserviço Product API. Eu defini aqui uma variável relacionada ao meu cliente HTTP Client Factory, da serialização do JSON. Então vou ter que incluir uma referência aqui, ó, a Using System Text JSON. Aqui eu estou criando uma variável do tipo Cart View Model, preciso incluir uma referência ao meu model. E aqui, ó, eu vou criar um construtor e definir aqui a injeção do serviço do HTTP Client Factory. Vou gerar o construtor, ó, e nesse construtor eu vou definir aqui, ó, a atribuição do JSON Serializer Options para ignorar caixa alta, caixa baixa, para evitar erros na serialização. Então agora eu posso definir aqui a implementação da minha interface. Aqui, ó, eu vou aproveitar e vou usar o recurso do Visual Studio. Vou primeiro incluir a referência, né, a interface, e agora vou definir aqui a implementação da interface. Aqui, os métodos relacionados ao cupom de desconto, eu vou movê-los para o final, que eu não vou implementá-lo agora. O checkout, né? Então, esses métodos aqui eu não vou implementar agora. Vou implementar Get Card by User ID,
add item to cart, update, remove item from cart. Esses aqui eu vou implementar futuramente. Então eu vou iniciar aqui com a implementação do método getCart by user ID. Eu vou explicar a implementação desse método e depois nos demais eu vou ser mais rápido. Então, na implementação do método, nós vamos usar a mesma abordagem que nós usamos para implementar os métodos que foram criados para consumir o microserviço Product API. Então, ó, eu vou obter uma instância do meu serviço HTTP Client Factory nomeado e o seu endereço base que eu vou definir a seguir. Eu vou ter que colocar o token no header authorization do request. Aí eu vou enviar o request usando um método apropriado aqui. Nesse método eu vou usar o getAsync, né? Eu vou ter que definir o endpoint com os parâmetros. Ó. Lembrando que quando nós criamos o nosso microserviço, eu vou abrir aqui, ó, o microserviço card API, nós definimos aqui, ó, um roteamento extra, né? Ó, get by user ID, get card, add card. Então os endpoints aqui vão ser API, cart, que é o base, e aí eu vou ter que passar, ó, no get, eu vou ter que usar o getCard para adicionar add card, para atualizar o update card e para deletar delete card. Então eu tenho que lembrar disso, porque quando eu for criar o serviço aqui, ó, eu vou ter que usar o roteamento correto. Então para isso, ó, eu defino o endpoint barra getCard, porque eu estou usando um get aqui para obter o carrinho pelo ID do usuário e estou passando o parâmetro user ID aqui, ó. Aí eu vou verificar o response. Se ele foi realizado com sucesso, eu deserializo. Então, esse código aqui ele é recorrente. Praticamente todo o código aqui é recorrente. A única coisa que vai mudar vai ser o verbo aqui para realizar o request e o endereço aqui, ó, onde eu vou usar o endpoint e o roteamento que eu defini lá no microserviço. getCard, add card, delete card, update card, passando o parâmetro aqui quando pertinente. Então é assim que nós vamos implementar. Então agora eu vou retornar aqui para o nosso projeto. Então, como eu vou ter que colocar o token no header do request, vamos iniciar aqui com getCard by user ID, né? Então, ó, eu vou sempre fazer assim. Vou obter uma instância do meu client factory, vou colocar o token no request. Então, para isso, eu vou ter que definir aqui, ó, o mesmo código que eu usei lá no serviço de produto. Eu vou colocá-lo aqui, ó, que é put a token in header authorization. Então, eu vou ter que incluir uma referência aqui, ó, a systemnet HTTP headers. E a seguir, eu vou agora definir a lógica, né, para invocar o serviço da cart API. Então, aqui, ó, eu vou usar um getAsync, passando o endpoint da API, a rota getCard e o ID do usuário, para mim obter o carrinho. getCard by user ID. Então esse método aqui, ó, ele é assíncrono. Na verdade, todos os métodos aqui são assíncronos. Então eu já vou adiantá-lo aqui, ó, este e este. Então o funcionamento dos demais métodos vai seguir o mesmo procedimento. A única alteração vai ser feita aqui no endpoint e no verbo HTTP que eu vou enviar aqui no caso de get, put, delete e post. Então agora eu não posso esquecer de registrar o serviço, registrar o endereço base e criar o cliente HTTP Client Factory nomeado. Então vamos fazer isso para evitar problemas no futuro. Então eu vou aqui, ó, no projeto VShop Web, em app settings, vamos definir o endereço do serviço. Ó, o meu serviço Card API, ele vai estar sendo executado aqui, ó, Cart API, localhost 7187. Então eu vim aqui em Cart API, obtive o endereço, vou aqui no projeto VShop Web, em app settings, e vou definir aqui, ó, vou chamar de Cart API, e o endereço que eu vou colar aqui, ó. Então, o endereço do serviço Product API, do Identity Serve e da Cart API. É esse endereço que eu vou usar para fazer o request. A seguir aqui em Program, eu vou ter que definir o cliente HTTP Client Factory, né? Nomeado. Então aqui, ó, eu já tenho o cliente HTTP Client para produto, ó. Então aqui eu vou definir para serviço. Aqui eu vou simplificar. Basicamente ele vai usar essa mesma estrutura.
Só que eu vou usar um código mais simples. Estou definindo aqui esse código aqui, ó. Build Service Add HTTP Client, ó, o meu serviço. Cart API é o nome que eu estou dando. E o endereço base, ó, ele está obtendo aqui, ó, do arquivo appsettings.js, ó. Service URI, Cart API. Cart API. E aqui eu já vou aproveitar e já vou registrar o serviço que nós estamos criando aqui para não esquecer. E Cart Service e Cart Service. Pronto. Já tenho tudo definido aqui, ó. O meu cliente HTTP, o registro do meu serviço. Posso então continuar a implementação aqui, ó. E agora essa injeção que eu fiz aqui vai funcionar. E agora eu vou definir a implementação do método para incluir um item no carrinho. Aqui eu vou copiar e colar que o código é idêntico. Só vai alterar aqui, ó, o verbo HTTP e o endpoint. Então vamos fazer isso agora, ó. Então, ó, da mesma forma eu vou obter o cliente, ó, invocando lá o meu cliente nomeado Cart API. Aí ele vai obter o endereço base, as informações para fazer a conexão. Estou colocando o token no header. E agora, aqui da mesma forma que eu fiz para adicionar um produto, eu vou usar um string content, vou montar aqui os dados do carrinho que eu estou incluindo o item. E agora vou usar aquele código onde eu vou enviar o request. Então aqui eu estou adicionando um item, então é um post async. O endpoint, a add card e o carrinho que eu estou adicionando. Com os itens, né? O cabeçalho e o item que eu vou adicionar. Verifico o response, deserializo e retorno um cart view model, cart VM, que é o meu cart view model. Para atualizar um carrinho, o código é praticamente idêntico, que eu usei lá em Product Service, para a implementação do serviço do produto. Aqui eu estou usando um put as JSON async, passando aqui o endpoint, update card e o carrinho que eu estou atualizando. Então aqui eu estou atualizando o carrinho, ele vai deserializar, obter o carrinho atualizado e retornar os dados do carrinho atualizado. E para remover um item do carrinho, ele é um pouco mais simples. Eu uso um delete async, o endpoint, que é /API/cart, delete card e o ID do carrinho que eu vou remover. Verifico se isso foi feito com sucesso, retorno true, caso contrário, retorno false. Então eu tenho implementado aqui o meu serviço, vou dar um build aqui na minha solution para ver se tem algum erro. Ó, nenhum erro. Então o serviço para consumir Cart API está pronto. Então eu vou fechar aqui todas essas abas que estão abertas. Olha, vamos retornar aqui e vamos lembrar como está funcionando aqui o acesso ao carrinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na Solution, em Properties, e vou acionar aqui também para ele startar o Cart API. Então, ó, vou acionar Multiple Startup Project, todos os projetos. Vou dar um OK aqui, ó, e vou executar. Vamos ver aqui o ajuste que nós temos que fazer para ver essa implementação funcionando, ó. Ele vai abrir diversas janelas aqui, ó. Tá aqui, ó, nossa página do projeto web. Fechar as demais janelas aqui, ó. Então, atualmente, como que está funcionando? Ó? Ele é me apresentado aqui, ó, a página com os produtos, né? Então, se eu clicar aqui, ó, ele está vindo aqui, exibindo detalhes do produto. Eu tenho um botão para retornar e um botão para incluir no carrinho. Então aqui eu vou ter que fazer um ajuste. Eu vou ter que incluir aqui, ó, um campo para o usuário informar a quantidade de itens que ele quer incluir, porque do jeito que está aqui, ó, ele só vai incluir uma unidade, né? Então eu vou definir um campo para ele incluir aqui a quantidade do item que ele quer adicionar ao carrinho. E outra coisa que eu vou ter que fazer, olha, aqui, ó, o White to Card não está funcionando. Nós vamos ter que definir um post aqui para o usuário postar as informações e criar o carrinho. Então, quando ele clicar em Add to Cart, eu vou estar criando o carrinho. O que significa? Que eu vou estar incluindo lá no MySQL, na tabela correspondente ao carrinho de compras, ele vai incluir os itens nas tabelas. Então, eu vou abrir aqui o MySQL Workbench, aqui, ó, em VShop Cart DB, onde eu tenho as tabelas relacionadas ao carrinho, ó. Cart Headers, vamos ver aqui, ó, o ID, o User ID e o código do cupom de desconto, está vazio. Cart Items, que é o ID, a quantidade, o produto ID e o Cart Header ID, também está vazia. E Products, que tem aqui os dados do produto que foram incluídos nos carrinhos, também está vazia. Então, quando eu clicar aqui em Add to Cart, ele vai ter que incluir aqui, ó, em Cart Header, os dados do usuário e se tiver o cupom de desconto. Em Cart Item, a quantidade, o ID do produto e o ID do Cart Header. E em Products,
ele vai ter que incluir o produto que eu estou incluindo no carrinho de compras. Então, para fazer isso, eu vou ter que incluir aqui um campo para ele informar a quantidade e implementar aqui um método action que eu vou chamar de Product Details Post, que vai postar as informações e vai fazer essas operações criando e incluindo aqui nessas tabelas do carrinho as informações pertinentes. Então vamos fazer isso. Vou retornar aqui, vou vir aqui no controlador Home Controller, vou parar que meu projeto estava em execução, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui o HTTP GET está exibindo aquele carrinho. Product Details, ele recebe o ID do produto que foi selecionado. Então vamos fazer uma outra alteração aqui, eu vou colocar um authorize aqui também, colocar assim, vou mudar essa lógica, que agora, né, eu vou exigir que quando o usuário tentar acionar o carrinho, ele vai ter que se autenticar. Vamos testar isso agora. Então, quando ele deixa eu voltar aqui. Quando ele clicar aqui para ver os detalhes do produto, então ele vai ter que fazer o login. Vamos mudar essa lógica aqui, fazer o login e aí sim, aí ele vai para detalhes do produto. E agora nós vamos continuar com a implementação. Então vamos lá. Então aqui, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que incluir um método action que vai ser o HTTP post. Eu vou copiar e colar aqui, eu vou chamar Product Details Post, porque eu já tenho um nome como Product Details. Então aqui, eu tenho que também me lembrar do seguinte, né? Então aqui, para mim passar agora o request, eu tenho que passar o token, senão aqui, ele não estava autenticado, mas agora ele vai estar, né? Então eu vou ter que obter o token, né? E passar o token aqui. Senão ele não vai conseguir acessar o endpoint lá. Aqui, antes de eu implementar aqui esse método, deixa eu comentá-lo aqui, para não dar erro. Vamos ajustar a view, né? Para exibir a quantidade. Vou vir aqui em view, em home, Product Details. Aqui, eu vou incluir aqui, o campo para o usuário exibir a quantidade de itens que ele quer incluir no carrinho, né? Então eu vou fazer assim, tá aqui, incluir aqui uma div quantidade, ask for quantity, estou fazendo a validação. Então vamos executar e agora ver esse ajuste aqui funcionando. Então agora, olha, eu estou aqui com a minha página, vou selecionar aqui, ele vai fazer o login e olha aqui, quantidade. Essa implementação já está ok. Vamos agora implementar aqui o método action para adicionar os itens no carrinho. Então vamos retornar aqui, parar, né? Vim aqui em Home Controller e agora nós vamos implementar aqui esse método action. Aqui vai ocorrer o seguinte, eu vou ter que definir aqui um action name para Product Details. Por quê? Porque quando eu postar, eu quero que o mecanismo de roteamento use e acione Product Details, não Product Details Post. Então eu tenho que definir isso. Então a partir de agora, esse método aqui vai ser invocado como um Product Details. Então aqui nós vamos definir o seguinte código. Eu vou ter que obter o token, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar o meu carrinho. Para criar o carrinho, eu vou dar um Cart View Model, Cart New. Isso aqui é a nova anotação, né? Isso aqui é equivalente a fazer isso, Cart View Model. Então eu posso simplificar fazendo assim, Isso aqui é do C# 9. Aí eu vou criar um header do carrinho. E para fazer isso, eu tenho que obter o ID do usuário. E aqui eu estou usando a claims sub, de subject, que é uma declaração obrigatória do token ID no escopo do OpenID, que é o escopo mínimo necessário para fazer uma solicitação de autenticação. Então, através desse sub, do type sub, eu vou obter o ID do usuário. Porque em Cart Header eu preciso identificar qual é o carrinho a qual o usuário está relacionado. Isso aqui, ele está configurado aqui, Se isso não estiver definido no seu código, não vai funcionar. Então vamos retornar aqui em Home Controller. Então aqui eu vou criar o header do carrinho. A seguir, eu vou criar os itens do carrinho. Então eu vou criar um Cart Item View Model. Quando eu estiver postando aqui, aqui eu não vou passar o ID, né? Eu vou passar os dados do meu Product View Model. Product View Model, que eu vou chamar de Product VM. Então aqui eu estou exibindo os detalhes do produto pelo ID. Aí quando eu postar, eu vou passar e postar os dados do produto que é do tipo Product View Model. Então aqui, eu crio uma instância do meu Cart Item View Model, aqui é minúsculo, e eu vou incluir, a quantidade, o ID do produto, e aí eu vou procurar esse produto,
usando a instância do meu Product Service. Então eu vou precisar incluir aqui, ó, não, já está incluído o serviço do produto, eu vou localizar o produto e atribuir ao meu Cart Item View Model. Então aqui eu já criei o carrinho, o cabeçalho e os itens. Como eu posso ter mais de um item, eu vou criar aqui, ó, uma lista de Cart Item View Model, vou incluir esse item aqui nessa lista e vou atribuir essa lista ao meu Cart Items do meu carrinho de compra, porque um carrinho pode ter muitos itens. Então aqui, ó, nessa lógica, eu estou incluindo o item no carrinho, criando uma lista de itens, incluindo esse item na lista e incluindo a lista ao carrinho. Aí eu vou precisar incluir esse item no carrinho. Então agora eu vou ter que usar o Cart Service. Ó. Então aqui eu vou ter que incluir uma instância do meu serviço do carrinho de compras. Então eu vou vir aqui, ó, e Cart Service, underline Cart Service. Então agora eu vou incluir isso aqui no construtor, vou injetar no construtor, né? Então eu vou dar add parameter. Pronto, aqui, ó. Ele já incluiu aqui e eu já posso usá-lo aqui, ó. Estou usando o método add item to cart async que nós criamos, passando o carrinho e o token. Aí eu vou verificar se isso foi realizado com sucesso. Se foi, eu redireciono para a página index, exibindo os produtos novamente. Caso contrário, eu retorno para view, exibindo aqui os detalhes que eu postei. Então agora vamos testar isso aqui, né? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um breakpoint aqui, quando ele for criar, vou colocar um breakpoint aqui, ó, vou colocar um breakpoint aqui, quando ele for incluir o item no carrinho. Então no serviço, quando ele for chamar o serviço do carrinho, Cart Service, add item, eu vou colocar um breakpoint aqui também, ó. E lá no carrinho, eu vou vir aqui em Cart Controller, add card, ó, vou colocar um breakpoint aqui. Vai ter que bater aqui, ó, o meu request. Vamos só verificar aqui se eu não esqueci de nada. Home Controller, vamos ver a view, né? Product Detail. Então, ó, eu estou dando um post, ele vai postar para Product Details. Por isso que eu tive que usar o Action Name, tá vendo? Então, vamos lá, eu vou executar. Nós vamos aqui verificar se os itens realmente estão sendo incluídos no carrinho. Então eu vou abrir aqui a nossa página. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou acompanhar isso. Vamos então, ó, acionar aqui um item. Vou colocar borracha branca. Vou fazer o login, tá aqui. Então agora eu vou postar. Vou colocar uma quantidade aqui, ó, 3. Então vamos aqui na base de dados, ó. Vou em Cart Header, não tenho nada. Cart Items, não tenho nada. E Products, não tenho nada. Então vamos lá. Então eu vou vir aqui. Então eu vou adicionar o carrinho, vou dar um post desse produto. Então aqui, ó, eu estou no Product Details Post, ó, vou mandar ele continuar, vou dar o F11, né, ó. Ele obteve o token, ó lá, o token, ele vai criar o carrinho, ó. Deixa eu mandar ele continuar, ó, ele obteve o User ID e agora ele vai dar um Cart View Model, vai criar um Cart Item View Model, ó, com a quantidade do produto, ó, 3, o ID do produto 6, e agora ele vai localizar o produto. Eu vou colocar aqui, ó, um breakpoint aqui também, ó, onde ele continuar, ó, Cart Items View Model, eu tenho, ó, um produto, ó, material escolar, borracha branca, tá, o produto ele localizou. Então agora eu vou chamar o serviço, né? Olha aqui, ó, Add Item to Cart. Ele bateu no meu serviço, ó, criou a instância do cliente HTTP Client Factory, colocou o token no request, tá montando aqui, ó, vou colocar um breakpoint aqui. Então aqui, ó, ele vai usar o endpoint API Card, Add Card e o conteúdo que é o meu carrinho. Então eu vou mandar ele entrar aqui, ó. Ele vai lá na API, foi lá, ó, na minha API, ó, Add Card, ó. O carrinho não é null. Então vamos verificar aqui, ó, se ele incluiu alguma coisa no carrinho, ó. Vou colocar aqui, ó, Cart Header ele já criou. O ID aqui tá sendo 43 porque eu já fiz alguns testes. Cart Items, vamos ver se ele incluiu, ó. Já incluiu os itens no carrinho e Products. Olha lá, borracha branca. Então, ó, Cart Header ID 43, ó, 43. O User ID, não tem cupom de desconto, o item do carrinho e o produto que ele criou. Então, naturalmente aqui falta a gente concluir, incluindo a view do carrinho de compras, mas agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou incluir uma outra quantidade, eu vou retornar para a lista, vou colocar aqui, ó, borracha branca. Vou incluir mais duas quantidades. Vou dar um add to cart, tirar os breakpoints, ó. E vamos ver que ele vai ter que ter incrementado a quantidade dos itens no carrinho. Manda ele continuar, ele retorna para a view, né? Ó. Vamos ver lá no banco de dados. Olha aqui, ó, Cart Header. Está usando o mesmo
header é o mesmo usuário, né? Itens, olha aqui, ó. Deixa eu atualizar aqui a quantidade, ó. A quantidade era 3, agora foi 5, porque eu incluí mais 2 borrachas. E o produto continua o mesmo, porque é o mesmo produto. Naturalmente, se eu incluir um novo produto aqui, ó, colocar aqui, ó, lápis colorido, vou colocar a quantidade de 1. Add to cart, ó, ele retornou. Vamos à base de dados, ó. Cart header, continuo tendo o mesmo header do carrinho. Itens, ó, agora eu tenho 2 itens. Note que refere-se ao mesmo carrinho, ó, Cart Header ID é 43. E Products, agora eu tenho lápis colorido e borracha branca. Então a nossa implementação está funcionando corretamente e nas próximas aulas eu vou implementar aqui as views relacionadas com o carrinho de compras. Vamos colocar um logotipo aqui para o usuário acessar o carrinho e vamos exibir os itens que estão salvos aqui, ó, nas tabelas do carrinho na view. Então até a semana que vem.